Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar aqui mais uma live aqui do Método Control Fit. Os nossos convidados aqui já estão entrando, o Alessandro e o Fernando em breve vão estar aqui com a gente. Boa noite, Anderson. Oi, Alessandro, boa noite. Boa noite, Marcão. Daqui a Tá pouco o ouvindo bem Fernando. aí? Beleza, tudo certo. Daqui a pouco o Fernando está entrando aí, já foi convidado também. Show de bola, vamos lá. Aí. Boa noite, Tudo bem, Marco? Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, Ale? Beleza? Fala, Fernando. Tudo bem por aí? Tudo certo? Bom, feliz aqui estar com vocês aqui, viu? A gente que te agradece aí Igualmente. sua disponibilidade. Obrigado, poxa, muito animado para esse bate-papo. Show. Fernando, eu gostaria de começar aí, né? O Marco Túlio vai nos auxiliar aí nesse bate-papo. Então, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade aí. Eu sei como é a agenda apertada, mas obrigado por estar fazendo parte aí desse movimento aí com a gente aí junto ao Control Fit, né, Marcão? É isso aí. Tenho certeza E a que a gente conversa tá. vai ser super produtiva aí para todo mundo. Isso. Então, Fernando, a gente está trazendo um tema aí bem inusitado, né? Que a gente está trabalhando aí com a cura através do movimento. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, que vão ter a oportunidade de assistir essa live aí no futuro também, Uhum. contando um pouquinho da sua história, né? De como o movimento aí, como o esporte, no caso, entrou na sua vida e o que você acha aí do movimento proporcionar cura na vida das pessoas. Uhum. Muito legal. Então, assim, eu comecei com as artes marciais muito cedo, né? As artes marciais, elas sempre foram algo que me levaram para um lugar onde eu me sentisse no meu melhor potencial. Pra vocês terem ideia, né? Sou o filho do meio, né? Irmão mais velho. E também eu sempre tinha aquela coisa assim da busca assim pelo meu empoderamento, pela minha confiança, né? Então a arte marcial desde cedo ela foi um lugar que me foi algo que me chamou para isso. Então quando eu treinava, eu sempre me sentia que aquele treino me levava para um lugar onde eu conseguisse me sentir melhor e assim, de verdade, independente de briga, independente de defesa pessoal, era o treino por si só, né? Ele me levava para um lugar de mais autoconfiança. Quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu comecei o jiu-jitsu, que aí foi a arte marcial onde eu me encontrei, que hoje eu sou faixa preta terceiro grau, né? São 25, 26 anos de prática. E fui competidor no primeiro estágio, assim, quase assim, uns 8 anos de competição, onde eu visava mesmo ser o melhor do meu peso, tinha patrocínios, né? Visava medalha. Foi um momento competitivo muito forte na minha vida, onde eu percebo também que é, é, ajudou a forjar muito assim da construção do meu caráter de um lado, de outro lado também meu ego muito precisando daquilo também, né? Até que chegou um momento onde aquilo se quebrou e não foi em um momento onde eu estava indo mal de competição, pelo contrário, foi no meu melhor momento de competição, patrocinado, ganhando medalhas, eu é, senti uma tristeza muito forte, né? Eu cheguei em casa depois de uma competição e uma tristeza me tomou ao invés de uma alegria, né? Essa tristeza assim foi um turning point assim para uma mudança
muito grande de vida que viria. E pouco a pouco eu fui caindo numa depressão. Então essa depressão ela me levou aí a buscar ajuda psiquiátrica, né? Então o psiquiatra me deu remédio tarja preta e comecei a tomar esse remédio. Ele me ajudou a me sentir melhor. Isso, para vocês terem ideia, com meus 23 anos de idade mais ou menos. Mas eu me questionava, porque eu era um atleta, eu era uma pessoa saudável, muito nova, e o que estava então acontecendo? E aí eu fui caminhando para o autoconhecimento. Então, yoga, meditações, viagens de autoconhecimento. Isso daí deveria ser mais ou menos ali em 2003, por aí, 2004. Quando foi 2010, eu criei o método ODGI, unindo, né, os princípios da arte marcial com autoconhecimento, né? No resumo, né, estou falando aqui bem objetivamente, mas no resumo eu curei essa depressão. Fiquei um tempo só tomando remédio, mas consegui abrir mão dele, unindo o autoconhecimento junto a um movimento corporal que sempre me acompanhou. Então, falando um pouquinho assim do corpo em si, eu sempre vi o corpo como um remédio por si só, como uma terapia por si só. Eu, particularmente, nunca consegui viver sem o corpo, sem os movimentos corporais, né? Seja na cura energética, seja na cura mais mental, seja na cura do próprio físico. E eu falo da cura do próprio físico porque quem me conhece sabe que eu tenho uma filosofia de quando eu me machuco eu curo pelo movimento e não por engessar e ficar com o braço parado, né? Então são coisas assim que eu trago muito como corpo, como algo, uma ferramenta realmente fantástica de cura em vários níveis, né? Show. Muito legal esse depoimento seu. Você já tinha me contado isso pessoalmente, né? Eu acho que tem tudo a ver com um dos pilares do nosso método, né, Marcão? O método Control Fit, só para a gente poder posicionar todos que estamos assistindo, ele é um método que a gente desenvolveu como forma de licenciamento para ajudar gestores de academia, donos de box de treinamento, estúdios, a se reposicionarem no mercado, né? Esse mercado que é muito volátil, que vem trazendo cada vez mais inovações. E hoje a gente vive uma era da experiência do cliente, onde a gente também trabalha isso muito no método. Mas, basicamente, Fernando, nosso método tem 3 pilares, né, Marco? É o controle de carga, o controle de movimento e o controle de resultado. Quando a gente fala de controle de movimento, Fernandão, a gente vem trazendo uma disruptura muito forte com o que se é vivenciado hoje dentro da grande maioria das academias convencionais, né, Marco? A forma como as pessoas se movimentam hoje nas academias convencionais é uma forma que a gente não está aqui para julgar, mas a gente acredita que ela poderia ser feita e pode ser feita de uma forma um pouco mais eficiente, que é realmente a gente trazer movimentos que a gente coloca como sendo movimentos funcionais, mas um funcional muito diferente da forma como ele chegou no Brasil, né, Marcão? A gente brinca assim, o treinamento funcional, se você der um Google, vai aparecer o carinha com uma cordinha naval, com um conezinho, enfim. E isso, na verdade, não é o movimento funcional em si, né, Marco? Queria também que você trabalhasse um pouquinho disso aí, Marcão, com a gente, que essa parte é uma parte que você explora muito bem. Fernando, assim, primeiro, foi muito legal ouvir você falando aí da cura da sua depressão e dessa questão. Primeiro, parabéns por ter conseguido se curar. Eu acho que esse é o primeiro parabéns que a gente tem que dar aqui, né? Fora todo o seu trabalho, é a questão da sua vida mesmo, pessoal. Mas você falou uma coisa, né? Que, na verdade, você nunca conseguiu ficar sem se movimentar. E na hora que você falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, eu acho que a gente só para de se movimentar quando a gente morre, né? E, na verdade, eu ainda pensei um pouco mais e pensei o seguinte, que, na verdade, mesmo depois de morte cerebral, o corpo ainda continua se movimentando por algum tempo. Interessante. Então a gente não para de se movimentar nem morto por alguns minutos, né? Então, só isso já mostra que o tanto que o movimento é importante para a nossa vida. Mas dentro disso que o Alessandro falou,
dos pilares do nosso método Control Fit aí, e um deles é essa questão do controle de movimento, é que a gente foi perceber o seguinte, que o que se fazia nas academias, ou o que se faz ainda em muitas delas, é muito fora daquilo que o nosso corpo precisa, é fora daquilo que o cliente quer e é fora daquilo que a ciência preconiza. Ou seja, tá tipo tudo errado. Né? Se a gente parar para pensar em termos de negócio, o que está sendo oferecido não atende às necessidades mínimas daquilo. Então, essa foi uma missão, uma motivação, e eu acho que a gente está falando sobre a cura através do movimento, aí tem tudo a ver com o que a gente acredita. E acho que o papo aqui vai render bastante ainda. E levantando uma bola para vocês dois aí, olha que interessante. Se a gente for parar para analisar, nós somos a exceção, né? Porque todo mundo aqui, nós três, tivemos uma vida regressa esportiva e trabalhando no esporte em alta performance. Eu com a natação, Marco Túlio com a natação, Fernando com o jiu-jitsu. Mas, gente, 95%, 97% do mercado, das pessoas que vivem hoje no nosso país, elas não enxergam, o movimento não faz parte da realidade da vida delas. Então, isso que a gente tem como uma coisa muito natural na nossa realidade, na grande maioria da vida das pessoas, isso é algo que realmente não condiz. E aí, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz o que para a gente é algo natural virar um hábito na vida de alguém da qual isso nunca fez parte, essa pessoa não gosta? Como é que você vê isso aí no seu dia a dia, Fernando, com o método? E aí, mais uma vez, é uma oportunidade de você comentar também sobre o seu método aí, o DGI. Sim, eu acho que esse é um grande ponto, né, Ale, que você trouxe. Então, eu estava me apresentando, né, acabei trazendo um pouco do que eu faço hoje em dia e trabalho, né? Eu trabalho tanto com pessoa física, né? Claro que todo mundo é pessoa física, mas eu quero dizer pessoa física e empresas. Então, assim, tem o meu espaço aqui na Vila Mariana, que eu trabalho diretamente com alunos pessoa física, e tem um grande trabalho que eu faço com algumas empresas, né, onde eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano, focando muito em inteligência emocional, porque eu utilizo da filosofia da arte marcial dentro dessa linha da inteligência emocional, né? O DGI ele apresenta um caminho de 7 valores que ajuda a gente no autoconhecimento, mas o carro-chefe do trabalho para colocar isso em movimento é o corpo, né? São os movimentos corporais e posturas, né? Eu trabalho basicamente com posturas corporais, as chamadas power poses em inglês, né? Essas posturas de empoderamento. Trabalho com movimentos energéticos, por exemplo, movimentos como do Tai Chi, do Qigong, até mesmo movimentos do Karatê, movimentos do Kung Fu. A postura e o movimento, eles são complementares, eles têm trabalhos um pouco diferentes, mas complementares. Respiração, meditação, né? Tudo para ajudar nesse desenvolvimento dessas virtudes internas, né? Então, assim, um primeiro desafio que eu enfrento, né, Ale, primeiramente falando do corporativo. Eu vou focar aqui no corporativo, porque pessoa física chegou na academia, ela já quer trabalhar, é diferente, é mais fácil. Agora, quando a gente chega no corporativo, como, por exemplo, uma prática que às vezes o RH trouxe, pessoal, chegamos aqui com uma atividade para vocês, né? E às vezes a pessoa já pensa, atividade física, putz, tem aquela coisa assim, né? Eu percebo assim que tem muitos tabus a serem quebrados, né? Então tem o tabu da vergonha, que é um tabu assim muito encontrado dentro do ambiente corporativo, porque, por exemplo, no ambiente online, eu acredito que até é mais fácil de se trabalhar isso. Por quê? Porque eu tenho, assim, combinado com os RHs das empresas da gente não forçar as pessoas a ficarem com a câmera aberta. Seria legal, para dar um exemplo, mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma vergonha que a pessoa não quer, entendeu? Então, a gente estamos permitindo as pessoas ficarem com as câmeras fechadas, mas desde que a gente fale, faça, né? Até porque se você não fizer, você não vai sentir o benefício, porque tem benefícios que eles vêm pela experiência e não pela conversa, né? Eu costumo dizer assim que
são dois campos diferentes. É o campo lógico, então aqui estamos aqui conversando, posso falar do autoconhecimento, posso falar dos valores do DGI, legal. Mas tem o campo experiencial que o físico traz, que é um bem-estar que você só vai sentir se você fizer, não tem outro jeito, né? Então, assim, o bem-estar de você sentir, que você vai sentir depois de uma corrida, você não vai sentir lendo um livro, né? Até mesmo porque aquela endorfina que gera, ela precisa do movimento. Sem o movimento, ela não vai gerar aquilo. Então, tem muitas coisas que o próprio corpo ele vai gerando que precisa do movimento, precisa da experiência. Outra coisa mesmo que eu trago muito que o corpo tem é a sensibilidade, né? Uma coisa é você falar isso dói, outra coisa é você chegar e belisca de uma vez, você não precisa nem falar que dói, você vai sentir que dói, não precisa ninguém estar me falando, né? A mesma coisa um carinho, pô, isso é bom, isso. A mesma coisa eu falo com as qualidades do movimento. Então, por exemplo, os movimentos mais rápidos, os movimentos mais lentos, né? Então, eles trazem respostas diferentes, né, do nosso interior. Então, é uma coisa que eu trabalho muito e que eu percebo muito claramente. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são muito ativas, que é normalmente o arquétipo daquele CEO de empresa ou aquele empresário que é meu yang, o cara vai fazer, meu, tenho muito para realizar hoje, eu não tenho tempo para nada, nem. Quando essa pessoa, eu coloco ela, por exemplo, para ativar o corpo, dinamizar o corpo, respirar ativo, ou até dar uns socos e chutes, essa pessoa gosta. Na hora que eu venho para a parte mais tai chi, agora calma, respira. O cara quer morrer, velho. Quer tipo, mas tipo, tô perdendo tempo aqui nisso daqui, né? E é uma coisa que eu costumo dizer que não é o exercício que está te dando essa raiva, ou não é o movimento em si. O movimento, ele está te colocando em contato com uma sensação dentro de calma e está te trazendo uma necessidade de paciência que muito provavelmente você não tem na sua vida. Então, muito provavelmente você não é uma pessoa que vai conseguir ficar tranquilo com os olhos fechados, não é uma pessoa que vai lidar bem ali com uma fila na padaria, nem no banco, porque vai vir logo uma sensação de irritabilidade que você está perdendo tempo ou alguma coisa está acontecendo. Então, compreenda que o movimento ele está te trazendo uma oportunidade de autoconhecimento, né? E o caminho que eu falo assim dentro da metodologia ODGI é nós harmonizarmos o yin e o yang, né? Como fala na filosofia oriental, o polo positivo e negativo, os movimentos mais fortes e mais rápidos com os mais calmos, tranquilos, para a gente se harmonizar com isso, né? A gente ter esse equilíbrio, porque para mim esse equilíbrio ele é sinônimo de bem-estar também, né? De inteligência emocional. Então, assim, eu vou trazendo muito essas explicações assim também, né, Ale? Para que as pessoas possam entender os benefícios do corpo. E eu percebo que conforme tem um entendimento junto com o movimento, vai ficando mais fácil, até o ponto de daqui a pouco a gente não ter que falar mais nada e fica só no movimento corporal. Mas eu percebo que ainda tem muitos tabus a serem quebrados em relação a esses benefícios e as percepções, sabe, desses benefícios. Show. Show de bola, muito legal. Eu ouvindo você falar, é interessante porque a gente percebe claramente algumas associações que as nossas metodologias, a gente, apesar da gente nunca ter conversado diretamente sobre isso, tem muitas coisas em comuns. É muito legal a gente ver assim, o mesmo movimento. Onde eu quero chegar? Quando eu falo de movimento, não é movimento humano, não. Mas esse movimento pelo resgate de algumas questões que são inerentes ao humano estão acontecendo de uma forma muito natural no mundo inteiro. E quando a gente percebe pessoas tão próximas da gente, né, Marcão? Não sei se o Marquinhos teve essa mesma percepção que eu tive. Isso é muito legal e nos mostra que a gente está num caminho que aparentemente é o caminho, vamos falar assim, não é o correto, mas é um caminho onde a proposta tem um cunho mais real aí. Mas, e você sabe, diga né, lá, Fernando, Ale, diga lá. assim, esses dias eu tive assim a rica oportunidade de entrevistar, bater um papo, enfim, com o Rickson Gracie, né? E o Rickson enfim,
o Gracie dos Gracie do jiu-jitsu, né? Ele é o cara, assim mesmo. Quando se fala de jiu-jitsu, para mim, ele é o top do mundo, assim, né? Não tem outra pessoa, assim, que, pelo menos para mim, que represente o jiu-jitsu da melhor forma, porque foi e é, para mim, o maior representante Gracie, né? Da história, quem sabe depois do Hélio Gracie, né? Do pai dele, né? E conversando com ele, ele, ele me falou, né? A gente estava batendo um papo e a gente estava falando sobre esse alinhamento mesmo das propostas, né? Tanto do ODGI quanto do que o próprio Rickson trabalha hoje com o jiu-jitsu, que ele chama de jiu-jitsu invisível. E ele estava falando assim, né? Fernando, hoje, se você for ver assim um número de 10 alunos que entram numa academia de jiu-jitsu, capaz 8 vão sair em 6 meses. Ele falou assim, né? Porque as pessoas, elas não estão buscando mais aquela competitividade, né, que o jiu-jitsu ele traz, e antigamente era muito esse lugar, né? Então ele tem uma visão Uhum. muito parecida com a minha também, que hoje em dia as pessoas elas estão em busca de algo com mais significado, né? E você trouxe essa questão da humanização, que foi algo da palavra, das palavras dele, né? Que ele trouxe essa coisa, um mundo hoje muito robotizado, muito tecnológico, e que de uma certa forma desumaniza a gente um pouco, né? Porque nós estamos sempre, então, aqui mesmo, né? No celular, tecnologia. Então, é muito importante essa reconexão da humanidade também através do corpo. Então, por exemplo, o jiu-jitsu, só de você estar tocando alguém, por exemplo, num treino, querendo ou não, já é uma humanização, porque esse mundo de celular está cada vez mais, sabe, tá ali. Né? A pessoa trabalhando o corpo, ela já está se humanizando, porque ela está entrando em contato com a respiração dela, ela está entrando em contato com o autoconhecimento dela, né? Também porque, vamos supor, outro dia estava com a Alê, fui correr, pô, um cara que entende de respiração, de corrida e tal. Pô, de repente o Alê está num nível que ele vai, sei lá, correr 7 quilômetros e está tranquilo. De repente eu vou correr 7 quilômetros e vou ver meu corpo que, pô, não está dando. Né? De repente isso Uhum. também é autoconhecimento, porque nós vamos tendo percepções dos nossos limites, vamos tendo percepções, né, de quão ofegante a gente fica, vamos tendo percepções do próprio suor no corpo, de uma camiseta molhada. E por mais que isso possa parecer besta que eu estou falando, são percepções de sensibilidades humanas e que às vezes a gente perde, né? E até mesmo o benefício de fazer um esporte com alguém também, trocar uma ideia, conversar, Sim. sociabilização, né? Então o movimento ele traz muitos benefícios mesmo nessa parte da atividade física, ela traz muitos benefícios que vão muito além, eu sinto, só do tô saudável, tô sarado, tô sei lá o quê. Eu acho que isso daí é até o de menos, entendeu? Porque é tantos benefícios que o exercício físico pode trazer, que pode ser a pessoa que está mais acima do peso, pode ser a pessoa até sedentária, começou a fazer agora. Eu acho que assim, a beleza física, apesar de ser legal, muita gente buscar isso, e é legal, tá saudável, claro, mas, mas não é esse. O mais, tem muitas outras coisas que pode deixar você se sentindo no bem-estar, sabe? Mais feliz com você mesmo e, enfim, né? Acho que o doutor pode falar um pouco melhor também, porque são hormônios, são tantas coisas que se desenvolvem, né, nas atividades físicas que ajudam a gente em vários níveis, né? Essa questão da estética é consequência, né, Fernando? Não Sim. deveria ser o objetivo primário, né? Isso Uhum. vem Uhum. naturalmente. Uhum. Mas olha Aí aqui, até, né, ah, doutor, é tão interessante porque olha que interessante, né? Hoje em dia, essa questão da estética, né? Mas a gente vive num mundo tão desconectado, porque assim, e vendo, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver aquele Netflix, tem um Netflix lá, uma documentário, o Social Dilema, né? O Dilema das Redes. Então você vê nesse documentário que a rede social ela está dominando a gente de um ponto tão grande. E assim, por exemplo, jovens, né? A criança com, sei lá, 16, 17 anos, já sofrendo uma neurose, porque ela vê o perfeccionismo da foto da outra
perfeita, a menina ali, e ela tá com uma espinha no nariz, tem vergonha e tal. Só que a gente vai ver aquela pessoa que fez aquela postagem usou diversos aplicativos e filtros para ficar perfeita, só que na hora do vamos ver, não é aquilo também. Então é tão maluco essa coisa também da estética do corpo, porque a gente cria padrões de perfeccionismo e que acabam nem sendo saudáveis e muitas vezes nem alcançáveis, que alcança com Photoshop, alcança com filtros, alcança com um monte de coisa que não é o objetivo É um universo fake, né? É tudo É um fake. universo fake, exatamente. Cara, numa das suas falas anteriores, o Alessandro até comentou aí que a gente vai criando as identificações, né, das metodologias aqui. E eu acho que em várias falas suas aí, eu fui pincelando algumas coisas que falaram assim, putz, isso tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aí. Se vocês me permitirem, gostaria de falar um pouquinho sobre isso, pode ser? Por favor. Claro. Então, por exemplo, uma das coisas que você falou foi a respeito da pessoa vivenciar o movimento, né? Que não adianta a gente explicar, a gente falar, a gente dar uma palestra, uma aula sobre um assunto, ler um livro, mas se você não vivenciar aquilo, você não vai ter a experiência completa, digamos assim. E uma das coisas que acho que tem uma característica muito forte dentro do método Control Fit é que a gente desenvolveu um modelo de aula experimental. Que o aluno que ele chega para fazer a aula, por mais que a gente explique que tem várias vivências diferentes, você falou a coisa do sentir, a respiração do outro, de tocar, de etc. Cara, uma das coisas que a gente faz pisar no chão descalço, né, Marcão? Pisar descalço e treinar descalço, sabe? Ter uma sensação diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. E a partir do momento que a pessoa vai vivenciando aquilo ali, ela vai conhecendo seus limites, tem um pouco de autoconhecimento dentro da nossa aula experimental, porque ela também é uma avaliação e o aluno recebe um feedback a partir daquilo. Então, ele acaba conhecendo um pouco mais as suas qualidades e as suas limitações e, ao mesmo tempo, conhecendo um pouco mais que tipo de objetivos ele pode ter a partir dali, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que eu acho que casou bastante. E essa aula experimental nossa, ela faz tanto sentido para o aluno que hoje nossas academias licenciados têm uma métrica aí que a gente tem mensurada de 90% de conversão da aula experimental. Ou seja, 90% dos alunos que fazem uma aula experimental se matriculam. Então, é algo que chama muita atenção, porque possivelmente isso está fazendo sentido para o aluno. Né? Ele está vendo uma coisa que ele realmente está conhecendo e que ele talvez não se conhecesse tão bem até então. Uma outra coisa que você falou foi essa questão do equilíbrio, do yin e yang, de movimentos rápidos, de movimentos lentos e tal. Aí, na hora que você foi falando isso, até peguei um livro aqui na estante e a gente usou esse livro para embasar um pouco as nossas coisas, que é esse livro aqui, ó, do treinamento do tecido facial. E esse livro, ele fala uma coisa muito legal e é um livro totalmente ocidental, tá? O autor é alemão, não tem nada de voltado para a arte marcial, que é o seu background, por exemplo. Mas ele fala, por exemplo, dentro dos pilares do treinamento do tecido conjuntivo, né, do tecido facial, envolve movimentos balísticos, rápidos, elásticos, igual catapulta, e envolve movimentos lentos da pessoa perceber o próprio corpo no espaço. Então, interessante. Assim, olha como é que a ciência também vai juntando ali as pecinhas do quebra-cabeça e a gente vê que tudo isso faz sentido mesmo, né? Quando a gente começa a juntar essas partes aí. Muito legal mesmo. Muito legal. O Marcão, e um ponto que o Fernando trouxe que vale uma reflexão para todos que estão nos assistindo, porque o mercado hoje é um mercado extremamente amplo, variado, a gente tem de tudo, e eu acho que o mais importante é o gestor de academia ou o profissional de educação física saber se posicionar, né? Você saber assim, qual linha eu pretendo atuar e que tipo de bandeira eu vou defender, né? Eu acho que isso é muito importante. E dentro dos exemplos que o Fernando trouxe, tem um fato que, vejam bem, nós estamos vivendo uma era da humanização das relações, dos processos e da experiência do cliente. Aí, se você pega uma academia convencional, Fernando, olha que interessante esse exemplo que eu vou te dar.
O aluno, ele chega de fone no ouvido, não fala com ninguém, entra na academia, o professor nem percebe que ele entrou, não sabe o nome dele, não sabe de onde veio, não sabe o objetivo dele. O Treina aluno chega sozinho, lá, sem uma ficha. treina sozinho, faz um monte de máquinas. A gente fala muito no nosso licenciamento que a nossa vida já tem máquina demais. E quando a gente chega dentro do ambiente de academia, a gente tem mais máquina ainda. Então, um exemplo que eu gosto de dar, para exemplificar isso, assim, imagina uma pessoa que vive 6, 8 horas da vida dela sentada numa cadeira no seu ambiente de trabalho, na sua rotina profissional, e na hora que ela chega na academia, ela senta numa máquina e fica empurrando o negócio. Isso não é nada funcional para a vida dela, né? Então, esse é o modelo que hoje impera nas grandes redes, que impera no mercado. Mas esse modelo vem dando há muitos anos, vamos falar assim, reflexo que já não está mais compatível com o que as pessoas estão esperando. Esgotou, né? Está esgotando, dando esgotou. sinais de esgotamento. E olha só que interessante, né, Fernando? Tem tudo a ver com o que você falou, né? Mas só que é a contramão. E aí a gente vive hoje num país pessoas extremamente sedentárias, mas o que está sendo oferecido para elas se movimentar está indo um pouco na contramão. E vocês, na metodologia de vocês usam também aparelhos assim, ou é mais com o corpo, somente o corpo assim? Excelente pergunta, né, Alessandro? Vai lá, Marcão. Eu acho assim, a gente não tem birra, nem problema, nem nada com os aparelhos em si, mas a gente acha que eles são um instrumento para atingir um objetivo e não a finalidade em si, sabe? Os aparelhos, eles podem até ser bem prescritos, bem utilizados, mas eles têm o seu momento e a sua indicação específica. O que às vezes acontece hoje é o caminho inverso. O aparelho ele virou uma forma de simplificar o trabalho de quem prescreve o exercício. Ele virou uma muleta, né? Na verdade, eu sou fisioterapeuta, estou usando termos da minha área aí. Você dá uma muleta para o cara, você vai facilitar a vida dele de alguma forma, mas é um facilitador que não te permite progredir, né? Porque você vai ficar engessado dentro daquele movimento que não é natural. Agora, por exemplo, se eu quero construir massa muscular, por exemplo, não tem problema nenhum a gente colocar alguns aparelhos específicos que visam esse objetivo. Nenhum problema quanto a isso. Mas, de uma maneira mais geral, a gente tende a enxugar o ambiente com menos máquinas. A gente entende que espaço livre e espaço para a pessoa vivenciar o próprio corpo, experimentar movimentos. E uma coisa que eu falo muito quando a gente está dando nossos treinamentos, a pessoa movimentar-se, errar, receber feedback e melhorar a qualidade daquilo que ele executa. Né? Se eu estou numa máquina que não me permite nem errar o movimento, porque a única coisa que eu posso fazer é esticar a perna quando eu estou sentado nela, não tem muito o que aprender. É só fazer força. E isso, além de ser pouco funcional para a vida da pessoa, acaba sendo também meio vazio, né? Em termos até de motivação, porque a única coisa que você está treinando é a força muscular. Sendo que se eu melhoro a minha capacidade de execução de movimentos, essa força muscular vai melhorando todos os dias no meu dia a dia, à medida que eu vou usando o meu corpo para coisas que a gente nem sabe que ele é capaz, né? Muito interessante. Bom, aproveitando que eu estou aqui também com os especialistas aí, vou fazer umas perguntas assim para ver como vocês enxergam assim, né, algumas coisas. Eu, dentro do ODGI, eu gosto muito de dois tipos dentre outros, né, mas dois tipos de exercícios, que são exercícios de grounding, de base, né? Então eu vejo assim que a base ela tem um link, assim, eu sinto com essa energia de resiliência mesmo, essa energia de fortalecer ali, por exemplo, um quadríceps e estar ali firme, né, trabalhando. E o desequilíbrio, eu gosto muito, né, ou equilíbrio, desequilíbrio, como vai chamar, mas assim, tudo que trabalha um certo desequilíbrio, mesmo ali, eu sei que tem a parte da propriocepção e tudo mais, essa parte assim que é bem boa para a própria proteção do corpo.
mas eu sempre faço esses links do que está acontecendo com o lado interno, né? Porque para mim, de verdade, não tem diferença entre esses dois campos, né? O campo externo e interno. Então, por exemplo, eu utilizo do próprio exercício de desequilíbrio para a pessoa entender melhor sobre o que acontece na vida dela perante um desafio. Então, eu falo assim, por exemplo, só de você tirar uma perna do chão e trabalhar o equilíbrio, né? Então, você vai começar a desequilibrar e seu corpo vai trabalhar uma inteligência ali para te manter equilibrado. Se a gente reparar, o próprio desequilíbrio, ele não é um inimigo, né? O desequilíbrio, ele está fortalecendo, na verdade, o seu centro e ele está fortalecendo ali o seu centramento, que é a mesma coisa que o desafio vai fazer na nossa vida. Ele vai chacoalhar nossas emoções, mas, na verdade, ele pode despertar sua consciência, ele pode fortalecer sua consciência. Então, eu sempre procuro trazer esses links do corpo externo com esse universo interno. Vocês, né, percebem que tem esses links do externo com o interno também? Ou é uma parada extremamente científica? Fernando, para de viajar, eu só acredito no que está aqui comprovado pela ciência. Como que vocês veem isso? Eu vou pegar a bola depois do Marcão dar a opinião dele. Fernando, dentro da metodologia, uma das coisas que a gente mais, vamos falar assim, que a gente considera como cria nossa, né, Marcão? Foi quando a gente despendeu um longo período de tempo fazendo uma matriz de movimentos. E essa matriz a gente catalogou milhares de movimentos de várias partes do nosso corpo. E quando a gente foi fazendo isso, a gente separou, por exemplo, em algumas bases de produção de força, que é isso que você está trazendo aí. A gente tem várias formas, várias bases que nosso corpo consegue produzir força. Umas mais estáveis, outras menos estáveis, né? E o mais legal disso tudo, você está certíssimo, né? Nas bases mais instáveis, a gente vai estar desafiando mais o sistema. Então, provavelmente nas bases mais instáveis vai ser mais difícil a produção de força. Então, por isso que a figura do treinador, do profissional, que no nosso método a gente tem um resgate muito grande, né? Que o seu papel hoje dentro do DGI é você que orienta, é você que é o cara que está ali falando, olha, a aula, o treino vai ser conduzido assim. Isso para a gente é muito importante. O nosso treinador dentro da metodologia, ele é o principal elemento ali, né, de controle de carga. Mas tem uma outra pegada que é muito legal, Fernando, que é o quê? Que é o esquema que a gente conseguiu montar de progressão. Eu acho que isso é uma parte muito legal no método. A gente trouxe para dentro da metodologia o que o esporte tem. Inclusive, a gente fez uma analogia, a gente faz muita analogia com as artes marciais, né? Quando você entra na arte marcial, você recebe uma faixa de uma tonalidade. Eu sou leigo nessa área, não sei as graduações, mas a gente vai mudando de nível, as faixas vão mudando de tonalidade, até você chegar na sua de mestre, aí, faixa preta, 3º grau, que você falou, né? Isso. E veja bem, a pessoa vai numa academia, na musculação, ela fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela fica fazendo movimentos e ninguém fala com ela, olha, você progrediu, você melhorou, você subiu de nível, você trocou de faixa, não tem isso, feedback. Verdade. Isso é muito chato. Por que eu vou ficar fazendo algo que eu não sei para onde eu estou indo? Dentro do método, a gente encontrou formas da pessoa perceber que ela está fazendo movimentos cada vez mais complexos. E aí é onde que eu vou chegar na sua pergunta. E a complexidade do movimento pode ser eu aumentando a carga numa base mais estável e produzindo mais força, ok? Ou também pode ser eu colocando a pessoa numa base menos estável, por exemplo, como você falou aí, um agachamento unipodal, que vai ser extremamente desafiador, e essa pessoa tem que utilizar de outros parâmetros fisiológicos e biomecânicos para conseguir atingir determinada tarefa. E isso a gente considera como progressões de movimento, entendeu? Né, Marcão? O que você acha desse ponto aí que o Fernando trouxe? Eu acho, assim, muito legal essa colocação, porque
mais uma vez, casou muito com o que a gente vem fazendo aí. Eu acho que talvez ou você andou espionando a gente ou a gente andou espionando você, não sei. Mas, brincadeiras à parte, eu acho o seguinte, que você colocou essa questão do interno e externo, né? E eu acho assim que, de uma certa forma, a gente, quase tudo que a gente aprende de dentro para fora, sabe? O de fora para dentro é muito mais orientações que você recebe para olhar mais para dentro de si mesmo. Uhum. Então, assim, de uma certa forma, eu acredito muito mais na questão de você internalizar aquelas experiências e encontrar dentro do seu próprio corpo as soluções motoras para aquele desafio que está sendo te dado. Seja ele de equilíbrio, seja ele do que for. Porque, na verdade, é o seguinte, o Alessandro colocou que eu tenho duas formas de progredir, estabilizando e dando carga, ou desestabilizando e tornando o movimento mais complexo. Mas isso que manda, no final das contas, de qual caminho que eu vou seguir, é o meu objetivo final. Então, o que manda é a meta a ser atingida, né? Então, se a minha meta for uma ou outra, isso pouco importa, isso vai variar de aluno para aluno, mas a gente vai buscar que o aluno ele possa se desafiar a ponto de que aquilo que ele quer melhorar seja desafiado. E parece meio bobo, meio óbvio falar isso, mas quando a gente para pensar, se eu quero melhorar força muscular, por exemplo, o que eu faço? Eu vou colocar resistências que a pessoa vai se sentir desafiada para vencer aquela resistência. Se eu quero dar flexibilidade, mobilidade, o que eu vou fazer é dar desafios de flexibilidade e mobilidade. Ou seja, vou pedir movimentos que vão levar as articulações e os músculos aos seus extremos para que a pessoa se sinta desafiada a mudar a estrutura dela em função daquilo. Se eu quero melhorar o equilíbrio, se eu quero melhorar a estabilidade articular, se eu quero melhorar a coordenação motora, se eu quero melhorar a potência, se eu quero melhorar a precisão de movimento, tudo que eu faço é subir o sarrafo para que a pessoa trabalhe no limite daquilo que ela está querendo melhorar. E a partir do momento que eu subir esse sarrafo, a pessoa vai ter que fazer um movimento um pouco, né? Encontrar uma solução motora para que aquilo ali funcione de uma maneira mais eficiente nas próximas vezes que ela for desafiada. A lógica é essa para qualquer tipo de capacidade física. Vocês sabem que eu nesses trabalhos também empresariais, eu venho assim percebendo que uma das coisas que ajuda bastante, e não é por preguiça, não, acho que é por necessidade das pessoas, pelo curto tempo, são práticas mais rápidas mesmo, né? Porque nem todo mundo tem tempo mesmo. Hoje em dia está tudo tão corrido e mais vale uma prática curta feita do que nada feito, né? Certo? Então, acho que assim a pessoa ela vai fazer. Então, dentro disso, eu queria também perguntar para vocês, dentro do método, qual a visão de vocês dessa prática curta? Se existe algum tempo mínimo e se vocês tivessem assim, por exemplo, 10 minutos para fazer uma prática, que movimentos vocês priorizariam? Por exemplo, é um alongamento, uma base e tal, dentro de 10 minutos, assim. Então, assim, é a visão assim dessa prática curta, se vocês sentem que funcionam também, e o que vocês priorizam assim nesse curto espaço de tempo para quem tem pouco tempo, né? Manda ver, Alessandra, essa é sua. A Organização Mundial da Saúde ela soltou uma nova diretriz aí em relação ao quanto que a gente deveria se movimentar semanalmente, está em torno aí de 150 minutos. E há umas 2 semanas eu vi um paper que saiu também aí recente falando que para cada, se não me falha a memória, para cada hora sentada a gente deveria fazer 15 minutos de atividade dinâmica. Mas, basicamente, a gente precisa se movimentar, seja 150 horas, eu acredito que com certeza quem fica mais horas sentado, esse sarrafo aí vai variar mais. Mas esse ponto que você trouxe, Fernando, é um ponto importante, porque já, inclusive, tem pesquisas científicas também trazendo
que o grande vilão das pessoas não se movimentarem é a falta de tempo. Não o grande, o maior, o principal. Né? Então, a gente cai num cenário muito controverso, porque as pessoas acabam entrando num ciclo, que é o ciclo que a gente não quer. Né? Que é aquele ciclo vicioso assim, eu não tenho tempo, eu não me exercito e com isso eu fico mais sedentário. Eu não tenho tempo, não me exercito e fico mais sedentário. Então, qual que é a forma mais fácil de a gente quebrar esse ciclo? Ok, você não tem tempo, mas 10 minutos você tem. Né? 10 minutos no dia, sim, 20, é o cuidado com você, o seu corpo é sua casa. Né? Então, dentro do método, a gente também veio quebrando um pouco esse paradigma de que treino de academia tem que durar 2 horas. Não, treino de academia não tem que durar 2 horas. O treino vai ser montado de forma individual, respeitando as suas necessidades, mas dentro do método a gente tenta trabalhar treinos ali de 40, no máximo 50 minutos, porque é o que a gente baseou em pesquisas científicas. Porque eu tenho que trazer algo para a vida da pessoa que vai fazer sentido. Agora, quem não tem esses 40 ou 50 minutos, o Fernando, cai nesse ponto que você trouxe aí. Antes o feito que o perfeito, né? Eu prefiro lidar com alguém que vai treinar 15 minutos todo dia do que alguém que é sedentário. Entende? Eu prefiro alguém que vai fazer 3 vezes por semana 15 minutos do que quem não faz nada. Isso é óbvio. É o paralelo que eu gosto de fazer. Primeiro, na vida, por isso que é legal essa questão da progressão na nossa vida. Nosso corpo ele sempre trabalha com progressões. É do mais fácil para o complexo. Né? Então, a gente aprende a engatinhar. Um dia a gente anda, um dia a gente corre. Então, é melhor a gente trabalhar com essa pessoa os 15 minutos que ela pode. E isso começar a fazer sentido para a vida dela, ela começar a se associar, a autoestima melhorar, ela começar a mudar alguns hábitos ali. E um dia ela passar a fazer 20. Poxa, que legal! Né? E se ela chegar a 30, melhor ainda. A gente trouxe mais um do nosso lado. Eu brinco assim, né? Tiramos um do sedentarismo, né, Marcão? Eu acho assim, esse é o meu ponto de vista em relação a essa questão aí do tempo. Eu acho que tem umas coisas legais a gente falar sobre isso também, que é o seguinte, tem uma coisa do mercado mesmo, assim, que talvez o aluno se sinta enganado se ele for para academia, está pagando e está fazendo um treino mais curto. Eu tô pagando, pelo menos eu queria ter 1 hora de treinamento. Será que você paga aluguel de hora ou você está pagando pelo resultado que você vai atingir? Né? E por isso que um dos pilares do nosso método também é o controle de resultado, porque independente do tempo que a pessoa está se dedicando àquilo, a gente mostra os resultados, a gente faz questão de mostrar os resultados que são atingidos para a pessoa ter credibilidade. Peraí, realmente o tempo aqui não está sendo um fator que está prejudicando o resultado. Obviamente, se ela se dedicar mais tempo, ela vai ter mais condição, né, de atingir mais objetivos ou talvez de fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida, mas não compromete a qualidade do trabalho. Outro ponto é aquele aluno, Alessandro, que eu acho que é legal de você falar, daquele aluno que ele liga às vezes e fala assim, tô apertado aqui, acho que não vai dar para treinar, só vou ter 20 minutos hoje, eu vou ou não vou? Né? E a Ju colocou aqui. Como que você lida eu deixei com uma pergunta. pergunta. Então, assim, tem pouco tempo, o que eu faço, meu? Na escassez de tempo, a gente tem que buscar por movimentos globais. Isso aí é fato. Né? A gente não vai ficar fazendo movimentos isolados. Então, eu acho que assim, uma boa sequência de ativações curtas, gente, é lógico, eu estou trazendo aqui uma situação muito específica e o que eu vou falar provavelmente não vai se encaixar na realidade de todas as pessoas. Mas eu orientaria movimentos globais como os agachar, saltar, movimentos de empurrar o corpo, movimentos de puxar o corpo, são movimentos básicos da nossa natureza humana, né? Que a gente fazendo eles, a gente vai estar exercitando o corpo como um todo, né? E não trabalharia movimentos isolados, por exemplo, movimentos que está fazendo abdominal, poxa, às vezes num agachamento bem feito, você está trabalhando o seu core, membro inferior, e ali você está exercitando o seu corpo como um todo, sabe? Então, agachamentos, flexões de braço, movimentos de estabilização de prancha são muito bem-vindos nesse sentido. São movimentos que a gente vai estar buscando ali uma conexão com o corpo todo
e associado, às vezes, a movimentos curtos de alta intensidade aeróbicos, como polichinelos, skips no lugar, deslocamentos curtos, saltos verticais, né? Basicamente, são movimentos que as crianças fazem brincando. Se a gente for fazer uma análise, os movimentos que as crianças, na hora que elas estão ali brincando, seriam os movimentos mais legais a gente fazer. Tá? E a gente tem que, lógico, trazendo aqui uma questão que a gente não está prescrevendo atividade para todo mundo, mas seria algo ali que eu trabalharia na minha sessão. É bom pensar na individualidade, né? Assim, às vezes, no objetivo de cada um. Então, se o meu objetivo é melhorar determinada capacidade, eu vou focar um pouco mais naquilo ali e por aí vai. Isso. Ô, gente, o papo tá bom demais, nós estamos chegando no final. Eu queria convidar, Fernandão, nós estamos aqui em Belo Horizonte, você está falando aí de outra cidade, para você falar um pouquinho do teu projeto, quem quiser conhecer um pouco mais aí do método, né, deixa aí um convite para a galera que está nos assistindo ao vivo, para a galera que vai nos assistir depois também. Fala um pouquinho aí de como as pessoas podem te achar aí pelas redes sociais e também em São Paulo. Então, assim, não vou falar primeiramente porque estamos no final, né? Então, assim, antes de... acho que eu primeiramente agradecer, já tinha falado no início, mas mais uma vez, né, agradecer por esse bate-papo. É muito legal estar aqui com pessoas tão legais, estudadas aí como vocês, né, dentro desse método que eu tive a oportunidade já de conversar com a Lê, assim, e achei muito legal mesmo tudo que vocês estão trazendo, né, para as academias, enfim, para a vida das pessoas. Então, muito feliz com isso. O método ODGI, ele é um método que tem como principal objetivo, apesar da gente utilizar o corpo, ele é complementar com todo o método Control Fit que né, estamos conversando agora, porque o objetivo do ODGI, por mais que a gente use o corpo, é a pessoa lidar melhor com os desafios da vida, né? Porque eu falo que a arte marcial, ela é isso, né? A arte da marcialidade. Esse marcial é conflito, esse marcial é desafio. Então, o meu principal objetivo é despertar a consciência das pessoas para que ela possa aproveitar da energia do desafio a seu favor, que é uma das principais questões que as artes marciais trabalham, usar a energia do inimigo, entre aspas, ao meu favor, né? Então, como que eu posso aproveitar aquele desafio que eu estou passando e aprender com ele, evoluir, expandir, né? Eu brinco que quando a pessoa estiver reverenciando o desafio e agradecendo, deu certo o DGI aí na vida da pessoa. Só que para isso, eu trago para o corpo, né? Então, eu trabalho com meditação, trabalho com respiração, trabalho com movimentos corporais, também para que as pessoas possam despertar algumas qualidades dentro delas, como presença, como resiliência, como empatia, a própria intuição, própria determinação, tudo isso eu vou trazendo no corpo para que a gente possa desenvolver essas qualidades, né? Eu acredito muito que através do corpo a gente pode desenvolver essas qualidades também, né? O corpo é uma excelente ferramenta para isso, né? Então, nesse momento, o método ODGI está acontecendo online, tem a nossa academia, o odgiemcasa.com.br, mas eu vou até fazer um convite para quem quiser, sem compromisso nenhum, experimentar o método, né? Deixar um direct messenger aqui para a gente no ODGI, que eu vou entrar em contato para fornecer um link para a pessoa fazer uma aula experimental, ver como ela sente, né? Como ela percebe. Que eu acho legal, assim como vocês falaram, essa experiência, né? Ela é bem legal numa aula experimental. Então, assim, para a pessoa poder... E eu gosto de... Quem está comigo, eu gosto que a pessoa esteja à vontade, assim, também, sabe? Esteja ali sabendo o que está fazendo, esteja curtindo. Então, só enviar um direct message aqui para a gente no DGI, que nós vamos entrar em contato com vocês para compartilhar um link para você participar das nossas aulas, tá? As aulas, elas são ao vivo e a plataforma, ela mantém todas as aulas gravadas também para você treinar em outros momentos, se você quiser também. Então, é basicamente isso. Já me interessei. Show. Legal. Show, muito legal, muito legal. Eu já fiz a aula com o Fernando, é sensacional a experiência aí. Convido a todos que estão nos assistindo
e que vão nos assistir aí para marcar essa aula que vale muito a pena. Foi muito legal a experiência. O Marcão, acho que a gente também tem que comentar, né, o nosso método. A gente está passando agora entre os dias 7 e 14 de dezembro, Fernando, nós estamos abrindo vagas para novos licenciados, tá? Então, quem não está nos assistindo, se você é gestor, líder, coordenador de uma academia que está precisando de dar um upgrade naquele salão de musculação que está trabalhando ele de uma forma bem convencional e está precisando se reposicionar no mercado, nosso método já é um método testado e validado em dezenas de academias no Brasil todo. Então, fiquem ligados, vou colocar aqui nos comentários o nosso site dessa semana de lançamento aí para novos licenciados. São vagas exclusivas, são poucas vagas. E se alguém se interessar também, pode mandar um direct aí diretamente para o Instagram do Método Control Fit, que a gente entra em contato. Nesse link que eu coloquei nos comentários também tem todas as informações, né? Então, mais uma vez, agradecer aí o Marcão, a disponibilidade, Fernando, mais ainda. Fernando, foi muito legal esse Muito legal, muito show legal. de bola. Tenho certeza que foi o primeiro bate-papo de muitos projetos que vão acontecer no futuro breve aí, né? E, galera, valeu demais. Uma boa semana para vocês, para todos que estamos assistindo, né? E estamos juntos aí. Até breve. Fernando, pessoal. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Muito obrigado. Foi show. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.